Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim, comigo está tudo bem na medida do impossível. Hoje, dia 30/6/2020, encerrando mais um mês com mais uma aula de filosofia para alunos do segundo ano. Segura filosofia do segundo ano. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre a Revolução Copernicana em Filosofia, o criticismo de Kant, na página 47 até a página 50. Então, só pelo título aí já tem assunto importante pra caramba. Eu botei o terror em vocês falando que essa aula, que esse assunto ia ser um pouquinho complicado, ia ser um pouquinho complexo, só que vai ser bem tranquilo, bem de boa, pode trazer a família toda, o cachorro para assistir a aula, todo mundo vai entender, vai ser bem simples essa parte sobre o Kant aí, ó, na página 47 e 50, segundo ano, filosofia. Quem tiver a fim de me ouvir, todo mundo presta atenção, vamos todo mundo marcar o material, vamos fazer mapa conceitual, vamos desenvolver um conhecimento válido sobre o Immanuel Kant, aqui na Revolução Copernicana em Filosofia, o criticismo de Kant. Então vamos lá, primeiro destrinchar o título, Revolução Copernicana. Copernicana vem da palavra Copérnico, aquele que a gente já estudou em filosofia algumas aulas atrás, sobre aquele lance do que girava em torno de quê, se era o Sol que girava em torno da Terra, a Terra que girava em torno do Sol, aquela coisa toda. A gente já falou sobre isso. Copérnico então trouxe uma visão nova dentro da astronomia, ao dizer que era a Terra que girava em torno do Sol. Então ele vai fazer uma revolução dentro tanto dentro da astronomia, como também dentro de vários campos do conhecimento, como a filosofia, como a gente já estudou. Então o Kant ele vai trazer uma espécie de revolução dentro da filosofia, tá? Principalmente com essa ideia do criticismo, e também para juntar duas áreas de conhecimento que a gente vem tratando durante um bom tempo aí nas nossas aulas do segundo ano de filosofia, beleza? Então, para começar aí, a gente já tem um título bem impactante no nosso material, com Kant fazendo uma revolução dentro da área filosófica, né, sendo comparado à revolução que o Copérnico trouxe. Beleza, essa é a parte do título, só para vocês entenderem, já tem 2 minutos de vídeo só de título, então para a gente destrinchar isso aí. Então, bem tranquilo, se posiciona que a gente vai começar com uma frase enquanto você pega o seu material, pega as coisinhas para anotar. O Kant tem uma frase legal que é o seguinte, uso bastante, que não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar, beleza? Então, de repente, você fica perdido aí, eu não entendo nada de filosofia, eu tenho muitas dificuldades em ciências humanas, principalmente em filosofia, sociologia. Mano, você tem essa ideia de que você tem dificuldade, que você não consegue aprender, que é uma ideia meio errônea, que você vai entender isso pra frente, já é um ponto de partida ótimo, beleza? Porque você não vai conseguir entender, eu não vou conseguir ensinar para vocês filosofia, eu vou ajudar vocês a filosofar, beleza? Não são minhas palavras, são palavras do Kant, Immanuel Kant. Não vai ter biografia porque o assunto é mais delicado, eu já vou direto ao assunto aqui, ó. Então vamos lá, rapidinho. O ponto fundamental do criticismo kantiano, que seria a questão da crítica kantiana, não a crítica como a gente conhece, mas uma crítica fundamentada dentro do pensamento kantiano, é a solução aplicada ao debate entre racionalistas e empiristas, a chamada Revolução Copernicana da Filosofia, que eu já expliquei para vocês no título, beleza? Por um lado, os racionalistas cartesianos, né, com Descartes, acreditavam que todo conhecimento seguro provinha da razão, que trabalhava com categorias inatas, a priori, antes da experiência. E por outro lado, os empiristas baconianos, com Francis Bacon, que a gente já estudou, acreditavam que todo conhecimento provia das sensações, de modo que o homem nasce como uma tábula rasa. Já falei isso para vocês também sobre esse conceito de tábula rasa. Então, o ponto fundamental do pensamento do Immanuel Kant é juntar o que há de bom, tanto do lado dos racionalistas como do lado dos empiristas, e buscar proveito a partir disso aí. Então ele encerra esse debate, que é um embate que a gente está vendo
já tem algumas aulas atrás, então o Kant vem para fechar isso aí e vem fechar até uma parte do nosso material. Depois a gente começa com a parte nova do nosso material, essa parte se encerra, beleza? Então se encerra com Kant aí. Vou passar depois algumas informações adicionais para vocês na descrição do vídeo, você vai conseguir perceber. Aliás, eu acho que já passei um mapa conceitual, onde está umas caricaturas assim dos racionalistas de um lado, os empiristas do outro e o Kant no meio, meio que buscando uma junção dessas duas correntes filosóficas de pensamento aí, beleza? Bem tranquilo? Pode continuar? Então vamos lá. Olha só, o trabalho de Immanuel Kant é intenso e incrivelmente complexo, mas vamos destrinchar isso aí. No entanto, o tema recorrente em todo o seu trabalho é o uso de um método crítico para compreender e entrar em acordo com os problemas filosóficos. Porque o que move a filosofia são problemas, são questões. Ele acreditava que em filosofia não se podia especular a respeito do mundo ao nosso redor. Em vez disso, devemos todos criticar nossas próprias habilidades mentais. Devemos investigar tudo aquilo que nos é familiar, compreender os limites de nosso conhecimento e determinar como nossos processos mentais afetam o juízo que fazemos sobre tudo. Olha só que interessante. Em vez de especular sobre o universo ao nosso redor, considerava que ao olhar para dentro de nós mesmos descobriríamos as respostas para muitas das questões filosóficas. Beleza? Então, o Kant então desloca-se da metafísica à epistemologia, que a epistemologia seria o estudo do conhecimento. Então ele muda o campo de estudo, né? Ele sai da metafísica. Depois vocês vão dar uma olhada nesses conceitos aí, busque o significado desses conceitos. Dentro do pensamento kantiano é cheio desses conceitos que a gente vai trabalhar. É interessante você estar sempre vendo o significado desses conceitos, fazendo notinhas de rodapé sobre esses conceitos. Então ele sai um pouco da metafísica e vai para a epistemologia, que seria o estudo do conhecimento. Beleza? Então olha só que interessante. Isso é um pouco de budismo, e o budismo não é bem uma religião, é mais uma filosofia de vida. Ah, meu Deus, o Fábio está misturando a filosofia aqui que eu já estou super preocupado com filosofias religiosas. Não, olha só, o Kant ele diz que em vez de a gente buscar as respostas no que está ao redor, a gente buscar respostas dentro de nós mesmos. Entendeu? Isso pode ser até uma filosofia de vida, se é uma filosofia de vida para muita gente, isso tem um respaldo ali, um feedback, um eco dentro do budismo. Mas enfim, é só uma curiosidade aqui para vocês, beleza? Dando continuidade então ao nosso assunto, a gente está vendo o que o Kant estuda, a gente vai ver como que ele estuda isso aí. Ele era muito metódico, ele cara se debruçava sobre livros, escrevendo e correndo atrás, buscando um método dentro da filosofia aí para explicar as ideias dele. Então, o que a gente tem? A gente tem algumas definições filosóficas aí que é importante a gente pautar. Olha só, segundo o Kant a gente vai ter dois conceitos então que a gente vai trabalhar, que está no nosso material. É importante você entender o pensamento kantiano, que é os fenômenos, que a ideia é o conceito de fenômeno, e o conceito de númenos, não números, númenos, tá? Olha no material que você vai entender direitinho, segue aí. O que seriam? Vamos colocar essas definições aqui para vocês, essas definições filosóficas. Fenômenos, de acordo com Kant, são as realidades e as aparências interpretadas por nossa mente. Esses são os fenômenos. De acordo com Kant, são as realidades e as aparências interpretadas por nossa mente. Já os números, segundo Kant, são as coisas que existem independentemente da interpretação da nossa mente. Beleza? Então, fenômenos, números. Quem está fazendo um mapa conceitual, dá uma pausa no vídeo, coloca aí. Pensamento kantiano, fenômenos, o que é, números, o que é, beleza? Vamos ver que eles vão se interrelacionar, para você melhor entender o pensamento do Kant aqui, o que passava dentro daquela cabecinha do Kant. O Kant afirma que nós só temos a habilidade de conhecer o mundo que nos é representado por nossa mente, e que o mundo exterior nunca poderá ser realmente conhecido. Em outras palavras, o único conhecimento que temos e sempre teremos é o conhecimento dos fenômenos. Isso significa que o conhecimento do número é e sempre será desconhecido.
tá? Você pega um pouco de Platão também, acredito eu, posso estar errado, mas depois se vocês quiserem dar uma volta para pesquisada aí sobre o mundo das ideias e tal. Então, Kant diferenciando aí esse conceito de fenômenos que ele usa e númenos, beleza? Um a gente vai conhecer, que é uma interpretação da nossa mente, o outro a gente não vai chegar a conhecer, vai ser sempre desconhecido. E uma coisa que é interessante também a gente pautar, em filosofia, o idealismo kantiano, o que seria isso? O idealismo se refere a diversas noções que compartilham a crença de que o mundo é composto por coisas físicas, mas por ideias mentais. Beleza, então já existe a ideia da ideia, né? Do idealismo, existe a ideia da ideia. Já existe o conceito de idealismo dentro da filosofia. O que o Kant vai fazer? Ele vai pegar, então o idealismo é isso, essas noções é a crença de que o mundo é composto por coisas físicas e por ideias mentais. O que eu vou fazer? Eu vou transcender essa parada aí, mano, porque eu sou o Kant, sacou? O que ele faz? No idealismo transcendental de Kant, no entanto, ele não nega que a realidade externa exista, nem assume que as coisas sejam menos fundamentais que as ideias. Em vez disso, o Kant afirma que nossa mente contextualiza e limita a realidade e que nós nunca seremos capazes de transcender essas limitações. Então ele vem chamar a atenção então, para um certo limite do conhecimento. Qual que é o limite do nosso conhecimento? Até onde que a gente vai conseguir chegar? Até onde o ser humano vai conseguir chegar? Então o Kant começa a questionar isso. Ele traz isso para a gente dentro da filosofia, trazendo coisas novas, revolucionando e sendo até comparado ao Copérnico, como eu falei para vocês. O impacto que o Copérnico teve tanto na astronomia, o Kant vai ter dentro do campo da área filosófica. Beleza? Bem tranquilo, alguns conceitos aí, algumas ideias, bem fácil de a gente entender, vai anotando aí, vai pausando o vídeo, vai tomando um ar, volta e vamos continuar. Então, encerramos essa parte sobre essa limitação do conhecimento dentro do pensamento do Kant. Então, ainda a gente se aprofundando mais nesse pensamento aí, o Kant tenta responder a seguinte questão: se a natureza da experiência individual é uma coisa única e particular, então como pode haver verdades universais a partir da experiência? Opa, já ficou complicado aqui. Então o Kant já coloca uma questão para ele mesmo solucionar. Então, se a natureza da experiência é individual, uma coisa única e particular, então como pode haver verdades universais a partir dessa experiência que até então era única e individual? Então o Kant vai vir com o método dele, o cara é super metódico. O Kant ele vai distinguir dois tipos de proposição. Então a primeira proposição, vamos lá, bem tranquilo aqui, ó. A proposição analítica é quando o conceito está contido no próprio sujeito. Por exemplo, todos os quadrados têm 4 lados. Então, o que a gente tem aí? O conceito contido dentro do próprio sujeito. Beleza? Todos os quadrados têm 4 cantos. Beleza. Nessa sentença, os 4 cantos são parte da definição do quadrado, como falei para vocês. E a segunda aí é a proposição sintética. Então a gente tem a proposição sintética, analítica, e a proposição agora sintética. O que seria isso? É quando o conceito não está contido no próprio sujeito. Então é o contrário. Por exemplo, todas as mulheres são felizes. Nessa sentença, a felicidade não é parte da definição de mulher. Beleza? Então tem uma diferença aí. Então o Kant, para responder aquela questão se a experiência é individual, como existem verdades universais a partir da experiência. Então ele vai trazer um método que seria analisar isso aí de acordo com a proposição analítica, quando o conceito está contido no sujeito, e a proposição sintética, quando o conceito não está contido no sujeito. Um é mais objetivo, o outro é mais subjetivo, digamos assim. Continuando, dentro ainda desse pensamento, o Kant então ele vai distinguir mais 2 tipos de proposição. Então a gente já tem a proposição analítica, já tem a proposição sintética, já dei a definição para vocês, e dentro disso aí a gente vai ter, o Kant vai trazer mais 2 tipos de proposição. Como eu falei, o cara é totalmente metódico, está lá em cima dos livros, está escrevendo, está pesquisando, está correndo atrás, não tem nada, está deixando uma ponta solta para ninguém ficar puxando, né? Para ninguém ficar questionando, ficar tentando jogar a teoria dele pro chão. Então o que ele traz? Ele traz mais 2 proposições, como eu falei para vocês. A primeira proposição é a priori.
procura no material de vocês que esse termo é muito importante. A gente vai usar esse termo tanto nos nossos estudos de filosofia como para a vida. Então, a proposição a priori é quando a justificação de uma proposição não se baseia em uma experiência. Por exemplo, 8 mais 6, 14. Ou todos os ratos são roedores. Beleza? Então é uma proposição que não se baseia numa experiência. Beleza? E um segundo momento aqui é a proposição a posteriori. Então você tem a proposição a priori e a proposição a posteriori, que é o seguinte, é quando a justificação da proposição baseia-se na experiência. Por exemplo, a proposição todas as mulheres são felizes exige experiência para dizer se isso é verdadeiro ou não. Beleza? Então a gente pegou a proposição lá de cima, trouxe aqui para baixo e colocou ela dentro das proposições a posteriores. Tranquilo? Então ele vai distinguindo, ele vai destrinchando, ele vai pegando, vai transformando em partes menores para a gente entender esse pensamento aí, entender como é que ele fez essa revolução dentro da filosofia. Então, condensando isso aqui, toda essa nossa construção de conhecimento, essa nossa indagação aqui, ó. Assim Kant diz que a experiência é organizada em nossa mente com base em determinadas categorias. Essas categorias, então, tornam-se funcionalidades da experiência, que são necessárias e universais. Por exemplo, não é que não encontramos a causalidade na natureza, em vez disso, a causalidade é uma funcionalidade em nossa mente, portanto, sempre a percebemos. Então, para condensar, para fechar isso aí, o Kant chega e fala assim, ó, a experiência é organizada na nossa mente com base em determinadas categorias. E essas categorias, então, acabam se tornando-se funcionalidades da experiência, que são necessárias e universais. Essa parte no finalzinho é um pouquinho mais complicado, mas depois vocês procuram sobre isso aí no nosso material, ou dão uma pausa no vídeo, ouve de novo, você vai entender direitinho, beleza? É basicamente isso aí, tá? Todo o condensado, resumido aí, ou o principal que eu consegui trazer para vocês de dentro do nosso material e de outras fontes é basicamente isso. Tá? Essa ideia metódica das proposições e tal, enfim, sobre tudo que você já anotou aí, você dá uma lida que você vai entender direitinho os principais pontos e aspectos do pensamento do Immanuel Kant, beleza? Era prussiano. Você conhece a Prússia? Nem existe mais Prússia, depois você pesquisa aí. Para encerrar, teve uma atividade que eu pedi para vocês fazerem sobre a questão da ética, a visão do Kant sobre a ética. Teve algumas pessoas que responderam bem bacana, teve um pessoal... Aliás, ninguém respondeu errado, só que o pessoal meio que... Teve algumas pessoas que foram para um lado, outros foram para o outro, mas enfim, a questão da ética, resumidamente, como eu falei para vocês, não que esteja errado a resposta de vocês, é o seguinte, qual é a visão do Kant em relação à ética, sobre a ética? Ele acreditava firmemente que uma ação seria definida como moral ou imoral com base no motivo por trás dela. Se sua resposta tem a ver com isso, tem um pouquinho, isso está super correto. Se não tem, vamos pensar agora a partir disso aí, tá? Sobre essa questão de ações definidas como moral ou imorais com base no motivo por trás dela, beleza? Então é uma ideia bem transcendental, o que o Kant vai trazer para a gente ir até dentro do campo da ética, que é um campo importante dentro da filosofia. Para encerrar o vídeo, deixar a questão aqui mais prática, nossa aula mais prática, como o Kant aparece no Enem. Como é que ele aparece ali para te assombrar? Não é para te assombrar. Olha só, porque a ideia é o seguinte, ouve o que eu vou te falar. O Kant ele vai superar, por um lado, o empirismo, pois nossa mente não é formada apenas por ideias advindas das sensações, mas também interage e as modifica. E ele também vai superar o racionalismo, então ele supera o empirismo, né, quando ele diz que a nossa mente não é formada só por ideias advindas das sensações, mas elas também se interagem, são modificadas. Ele também supera o racionalismo, tá? Pois demonstra que a experiência tem um papel na constituição de nossas ideias, embora nossas categorias e sensações interfiram a priori nessa experiência. Você não entendeu nada?
Deixa eu resumir para vocês. Como é que o Kant aparece então no Enem? Ele vem então para juntar os dois, como eu falei para vocês no início do nosso vídeo, tá? Não tinha aquela confusão toda, aquela briga, aquele embate lá entre os empiristas de um lado, com a questão da experiência e tal, e os racionalistas do outro, um apontando um problema no outro, o outro apontando um benefício da sua própria corrente de pensamento, do seu campo de pesquisa. O Kant então veio juntar isso. É assim que aparece no Enem, que a gente pode, ele vem não unificar, mas ele vem pegar o melhor dos dois e transformar uma teoria mais propícia a um conhecimento mais válido. Um conhecimento mais válido, não que o conhecimento seja esse outro anterior seja inválido, mas enfim, mais proveitoso, mais fácil para você entender. Beleza? Então é assim que ele parece no Enem. Galera, é isso. Vamos deixar o videozinho mais curto para ficar mais fácil, porque a gente já fez atividade sobre o Kant nas aulas passadas. Vamos então, na próxima aula, pegar o material e ver o novo material, porque para mim é novo, e ver quem vai estar lá, ou quais assuntos para a gente destrinchar, beleza? Para a gente se debruçar e trabalhar bastante de forma positiva, assim como o Kant fazia, tranquilo? Gente, é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Vamos continuar firme, continuar estudando, vamos desanimar não. Pegar aí pra gente conseguir vencer e sair dessa, beleza? Até mais e muito obrigado.